estava pensando esses dias, nesse capítulo, e eu pensei, poxa, a gente fala um pouco sobre o novo nascimento. Porque às vezes as pessoas nem sabem o que é um novo nascimento, como alcançar um novo nascimento. Então nós vamos falar sobre isso hoje. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como podemos suceder isto? Como que isso pode acontecer? Acudiu Jesus. Vamos lá. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Aqui está escrito que está no céu, mas nesse tempo ele não estava no céu, estava aqui na terra. Geralmente quando acontece isso aqui, irmãos, de você ver um parentezinho, e uma frase, ou às vezes até um pedaço longo, existem alguns momentos na Bíblia que está isso aí. O que é isso? Isso é um acréscimo de alguém lá do tempo da igreja primitiva que colocou para acrescentar o texto, tá bom? Então não é do texto original, é acrescentar, tá? Vamos lá. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Olha mais um pouquinho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou não serem conhecidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, porque são feitas em Deus. Amém? Senhor Jesus, vem ministrar os nossos corações, vem ministrar as nossas vidas. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade e traga revelação e sabedoria na Tua palavra, Senhor Deus. Que esse texto tenha clareza, Senhor Deus, para todos nós aqui na igreja. É o que eu te peço. Usa a minha vida no nome de Jesus. Amém.
Bom, João, então, capítulo 3, a gente vê aqui essa história, a história de um homem chamado Nicodemos. Esse cara ele era um dos principais entre os judeus, e ele fazia parte, lembra lá dos fariseus, que eu falei isso dias atrás? Fazia parte desse povo aí. Ele era lá do pessoal dos fariseus, cara que eles procuravam assim, coisas assim na lei, que era uma coisa doida, né? Mostrei até algum texto para vocês do que eles, como que eles traduziam uma parte do Antigo Testamento. E aí Nicodemos ele começa a ver o que está acontecendo. Jesus está fazendo curas, Jesus está operando milagres, e os fariseus eles trazem notícia para Nicodemos. Nicodemos começa a conhecer, começa a perceber que tem alguma coisa diferente com Jesus. Jesus era diferente. E ele então consegue marcar um tempo com Jesus. E como ele era um dos principais sacerdotes, ele tinha medo que as pessoas descobrissem que ele ia encontrar com Jesus. Porque se um fariseu lá descobrisse que o chefe dele estava indo encontrar com Jesus, ele ia falar: pô, que negócio é esse? Né? Que negócio é esse? Está errado isso aí. Então ele marca um encontro com Jesus, e a Bíblia fala para a gente que de noite ele vai se encontrar com Jesus. E ele encontra com Jesus, e ele começa a conversar com ele. Vamos lá, coloca de novo para a gente o texto. Deixa sempre aí. Pode ir lá no primeiro versículo. A gente vai ficar nesse texto aí todinho. Então, um homem chamado fariseu, principal dos judeus, vai lá no 2. De noite foi ter com Jesus e falou: olha, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que fazes. Ninguém pode fazer isso, né? Nicodemos ele fica admirado dos sinais. Essa é a motivação que leva Nicodemos a encontrar com Jesus. É a motivação que leva Nicodemos a encontrar com Jesus, é os sinais que ele está vendo. Tem alguma coisa diferente nesse homem, Jesus. Tem alguma coisa diferente nesse mestre Jesus. E ele acreditava, você pode ver no versículo 2 ainda, que ele acreditava que Deus estava com ele, que Deus estava com Jesus. Então olha a visão que ele está tendo de Jesus. Queria que você percebesse isso, né? Ele acreditava que Deus estava com Jesus. Ele admirava os sinais que Jesus operava. Poxa, Deus está com esse homem. Deus está com esse Jesus. E aqui a gente começa, eu quero mostrar para você, ou pensar junto com você, que não basta a gente dizer que acredita em Deus. Porque muita gente fala que acredita em Deus. Entendeu? Se você vai e conversa com um espírita, ele vai falar que ele acredita em Deus. Se você conversa com um budista, ele vai falar que ele acredita em Deus. Ele não vai falar que ele acredita somente em Buda. Ele vai falar que ele acredita que existe um Deus, uma força maior. Eles vão acreditar e eles vão falar nisso. Nicodemos ele era um religioso, né? Agora, não basta a gente acreditar em Deus. Não basta a gente acreditar em Deus. Talvez você está aqui já há tempo na igreja e você acredita em Deus, beleza. Mas não é só acreditar em Deus para nascer de novo. Não é só acreditar em Deus. Uma pessoa pode acreditar em Deus e não nascer de novo. Vai lá em Tiago, Guilherme, mais, capítulo 2, versículo 19. Olha aí, irmãos, o que está escrito aí? Vamos lá? Crês tu que Deus é um só? Só existe um Deus? Ele está fazendo uma pergunta para as pessoas. Pergunta para o irmão: você crê que só existe um Deus?
Fala assim para ele: você está fazendo bem. Fala assim: está certinho. Só existe um Deus mesmo. É o que ele está falando aqui. Você não está errado, não. Se você crê que só existe um Deus, você está certinho. Mas até os demônios creem em Deus. Até demônio acredita em Deus. Então acreditar em Deus não nos leva a um novo nascimento. Por isso que isso é muito sério, irmãos. Sabe? O que chama a atenção de Nicodemos eram os sinais que Jesus operava. Tá bom? O que chamou a atenção dele foi esses sinais. O que são esses sinais? São prodígios. São coisas que transcendem o curso natural. São coisas que vão além da natureza. E que Jesus fazia. Milagres que aconteciam. Então algumas pessoas pensam que estão salvos porque acreditam em Deus. E não estão salvos porque acreditam em Deus. Não nasceram de novo. Acreditar em Deus não mostra que nós nascemos de novo. Por isso a coisa é séria. Nós podemos estar o tempo todo dentro de uma igreja e podemos não ser salvos. Podemos estar o tempo todo dentro da igreja e acreditar em Deus. E estamos aqui por causa de Deus. E aí Jesus responde. Jesus vai responder aquilo que esse homem falou, aquilo que Nicodemos falou. Ele pergunta o quê? Na verdade ele não pergunta, ele está fazendo uma afirmação. Nossa, pode, os sinais que você faz, somente alguém que está com Deus pode fazer um negócio desse. E aí Jesus respondeu, no próximo versículo, né? Pode colocar lá o versículo, acho que é o 3, né? Que a gente está. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo. A palavra verdade aqui, você vai encontrar lá. E conhecereis a verdade. Não é a mesma palavra, tá? Não é aquela verdade lá de João. Aqui essa verdade é o amém, transliterado do hebraico para o grego. Tá? Então, seria amém, amém. Assim seja. É desse jeito que eu vou te falar. Jesus está mostrando aqui, olha, é dessa forma. O que eu vou te falar agora é muito sério. Sempre que assim começar um discurso, você pode ver na Bíblia, você vai encontrar em verdade, né? Então, em verdade, é desse jeito que ele está falando. O fato é esse. É assim que acontece. Ele está perguntando o quê? Do que ele está perguntando? Na verdade, ele fez uma afirmação sobre sinais. Amém? Sinais. E aí, olha só, ele diz assim, olha: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo. Foi isso que Jesus respondeu sobre os sinais. Por que ele fazia os sinais? E aí ele fala: se não nascer de novo, não pode ver. Fala para o irmão: não pode ver. Essa palavrinha aí é interessante. Ele fala que não pode ver, né? E essa palavra ver é perceber o reino de Deus. Então o reino de Deus, Jesus disse: o reino já está no meio de vocês. Quando ele estava aqui na terra, o reino de Deus já está no meio de vocês. Agora tem pessoas que elas estão e elas não percebem. Então, se não nascer de novo, não pode perceber o reino de Deus. A gente não consegue perceber. O reino de Deus é onde Deus opera, é onde Deus age, é onde Deus reina completamente. Deus reina completamente no reino, e através do reino nós trabalhamos essa terra. Nós não trabalhamos para a emanação, nós trabalhamos para o reino de Deus. Você entende? Nós estamos trabalhando para Deus, nós somos servos de Deus.
Nós somos ovelhas do pastor Jesus. E a gente trabalha para Ele. Mas quem não nascer de novo, Jesus, olha, quando começa a ver a imagem de Jesus sentado, Nicodemos ali conversando com ele fala, ninguém pode fazer os sinais, e ele fala, Jesus vira para ele e fala assim, ó, se não nascer de novo, não pode ver. Ou seja, se não nascer de novo, não vai conseguir ver os sinais acontecendo. Você não vai conseguir fazer. Ainda no versículo 5, ele está falando ainda aqui de nascer de novo. Não pode nascer. Na verdade, não pode ver se não nascer. Tem que nascer de novo. Se você tem dúvida de que você nasceu de novo, então você precisa de tomar uma posição. Já já você vai ver. Respondeu Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito é nascer de novo. Tá certo? Mas aqui lá ele falou que não pode ver. Aqui ele falou que não pode entrar. Entrar é você ter o direito de você, é uma porta que você entra e você sai dela. A hora que você quiser. Então você tem acesso ao reino de Deus. Lembra que o apóstolo Pedro disse, ou melhor, Jesus disse para o apóstolo Pedro, que dava para Pedro as chaves dos céus, a chave do reino de Deus, a chave do reino dos céus. E essa chave é para abrir uma porta. E quem não nasce de novo não pode entrar por essa porta. E não pode sair por essa porta. Então, para entrar no reino e entrar no reino, imagina só, vamos pensar assim, olha, o salmista, quando ele fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. O Altíssimo habita onde? No reino dos céus. Logicamente ele habita no nosso espírito, mas ele habita no reino dos céus. Então, se a gente tem o reino dos céus e a gente tem uma porta, então, quando eu estou com dificuldade, quando eu estou em luta e eu preciso de alívio, eu entro no reino. Eu entro no reino. Mas se não nascer de novo, não entra no reino. Precisa nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos, não adianta você acreditar em Deus. Você acreditar em Deus, você não vai ver os sinais do reino. Você não vai poder entrar no reino. Para você ver os sinais, para você perceber o reino, para você perceber e para operar, e para fazer, e para ver os sinais, você precisa nascer de novo. Aí isso chama a atenção do rabino Nicodemos. Espera aí. Quer dizer então que eu estou aqui, eu sirvo Deus. Ele não faz essa pergunta, eu estou conjecturando aqui com vocês. Quer dizer, então eu estou aqui, eu sirvo Deus, eu ensino, eu sou professor lá dos fariseus, e eu preciso nascer de novo. Só que Jesus está conversando com ele ali, e ele está percebendo, ele percebe que Jesus parece que é mais do que ele imagina. Ele não é só um homem que opera sinais. E aí, Nicodemos pergunta. Deixa eu ver no versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos. Aí, ó. Como pode um homem nascer sendo velho? Ele não está entendendo. Nascer de novo? Espera aí. Entrar no ventre da minha mãe? Como que eu posso entrar no ventre da minha mãe? É só assim que dá para mim nascer de novo. Vem cá, Jesus está falando de reencarnação? Não é disso não. O que é nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Pode
voltar lá e nascer a segunda vez? Vai lá no versículo 5 novamente. Quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Falou, ó, você um dia nasceu da carne. Você nasceu da sua mãe. Então não estou te falando disso. Você tem que nascer do Espírito. Porque o que é nascido do Espírito, esse daí pode entrar no reino. Ele pode ver o reino. Tem que nascer do Espírito. E aí no versículo 7, ele fica admirado mais uma vez. Ele fica admirado mais uma vez de Jesus. E aí Jesus fala assim, não fica admirado não. É muito importante isso que eu estou te falando. Você tem que nascer de novo. É importante você nascer de novo. E ele tinha perguntado lá no versículo 4, como que nasce de novo? Não é verdade? Como que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Jesus então está falando, tem que nascer do Espírito. Tem que nascer espiritualmente. Né? Põe no versículo 6 aí de novo. Tem que nascer do Espírito. Porque o que nasce do Espírito é Espírito. Agora vamos lá para o versículo 8. Jesus vai continuar falando, olha só. O vento sopra. Agora Jesus está explicando como que acontece aqui o novo nascimento. Falou, ó, o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz. Pergunta para o irmão, você vê o vento? Alguém vê o vento aqui? Alguém já viu o vento? Eu nunca vi vento. A gente não vê o vento. Jesus está explicando como que funciona. Ele está usando coisas naturais. O vento é físico. O vento é algo físico. Tá bom? O vento sopra onde quer. Você não vê, mas você ouve a sua voz. Você não sabe de onde ele vem. E nem sabe para onde ele vai. Assim é tudo que é nascido de Deus, que é nascido do Espírito. Tudo que é nascido do Espírito aconteceu desse jeito com isso. Uma pessoa nascer do Espírito. Então, o vento a gente não vê, mas a gente faz o quê? Percebe o vento. Essa palavra percebe é muito importante. Porque lá a palavra ver é perceber. É ter percepção. Percepção é uma coisa assim, que ela não ela liga o físico com o espiritual. A percepção é algo que pode ligar o físico com o espiritual. A gente percebe. Hoje, quando de repente a gente está numa reunião, não é verdade? E aí você tem às vezes uma reunião cheia de barulho, aquele barulhão. Tem gente que acha que Deus está no barulho, né? E às vezes não está. Não estou falando que não está. Às vezes ele não está. Às vezes ele está. Mas você percebe quando Deus está movendo um lugar. Não sei se acontece isso com você. Porque para você perceber, você tem que nascer de novo. Você vai começar a perceber as coisas de Deus. É necessário nascer de novo. Então, assim como a gente não vê o vento, mas a gente percebe o vento, a gente ouve o som do vento. Quem já ouviu o som do vento aí? Pois é, dá até para ouvir o som dele. Dá até para ouvir, mas não dá para ver. Assim também é com nascer de novo. Ele começa a perceber. Nascer de novo, então, tem a ver com perceber o Espírito Santo. Então, uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa ela não é crente.
ela ainda não aceitou Jesus, e ela está no meio, ou ela está ouvindo uma palavra, ou ela está ouvindo uma pregação de repente, em algum lugar, que talvez nem seja a igreja, e ela começa a ouvir aquela palavra, e aquela palavra começa a causar um efeito nela. Por quê? Porque a palavra de Deus, Jesus disse assim: a minha palavra é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito. Ela não é letra, ela é mais do que letra, ela é espírito e vida. Então, quando a palavra ela é pregada, ela pode se tornar viva na vida de uma pessoa. Ela pode se tornar viva na vida de uma pessoa. Quando Pedro curou lá, Pedro e João curaram aquele aleijado, e eles falaram, a palavra de Deus se tornou vida na vida daquele homem. Aquele homem levantou, depois de anos, como aleijado. Então, nascer de novo é perceber o Espírito. E essa pessoa, então, ela não é crente, mas agora começa a perceber o Espírito. Ela começa a perceber, aquela palavra começa a falar com ela. E ela se sente chamada, impulsionada a buscar Deus. Quanta gente pergunta para Deus: Deus, nem crente, ele faz uma oração para Deus e fala: Deus, mostra o caminho. E aquela oração vai a Deus, e Deus começa a mexer com pessoas e levar pessoas. Eu me lembro de uma certa vez, uma mulher se converteu aqui na igreja, que o marido dela bebia muito, uma vida desgraçada eles levaram. E ela chegou e falou assim: Deus, manda um anjo na minha casa hoje, para falar com o meu marido. Eu não aguento mais essa vida. E a gente estava aqui em Arujá, e nós ficamos sabendo dessa família, assim, e nós nos sentimos impulsionados a ir lá. E nós fomos na casa deles, sim, pela primeira vez. Entramos lá, conversei com o marido dela, passou um tempinho, o marido dela começou a vir para a igreja, orei com ele, e esse homem foi liberto da vida. Sabe, Deus ouve a oração, mas não adianta só crer em Deus, precisa de mais, precisa nascer de novo. Fala para o irmão, para você perceber o Espírito. Então, dessa forma, na verdade não é para você perceber o Espírito, é para você perceber o reino de Deus operando, né? Porque o Espírito, uma pessoa que não é crente ainda, ela pode perceber o Espírito vir e começar a chamar ela. Vamos lá, vamos no versículo 11. Nicodemos ainda não está entendendo. Fala para o irmão assim: não estou entendendo, irmão. Fala: não estou entendendo. O Nicodemo também não estava entendendo. Mas como que é esse negócio de nascer no Espírito? Porque agora chamou a atenção dele, ele está querendo isso aí. Ele está querendo que alguma coisa aconteça. Não é só os sinais agora. Ele está falando uma verdade. Jesus falou: ó, eu vou te falar um negócio que é verdade, verdade mesmo, é uma verdade espiritual. Só dá para fazer se entrar nessa verdade espiritual. Porque chamou a atenção dos sinais, vou falar de sinal com ele. Falou de sinal, o sinal vem. E ele fala: pô, legal, beleza, mas então como que é esse negócio de nascer de novo? E aí nascer de novo é perceber o Espírito de Deus chamando. Sabemos então, a palavra sabemos aqui no versículo 11. Versículo 11: em verdade te digo, ó, Jesus falando de novo, ó, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos. Nós dizemos o que sabemos e testificamos
que temos visto. A gente fala porque a gente sabe. Deus está falando, eu estou falando o que eu sei. E eu dou testemunho daquilo que eu vejo. Eu sou testemunha daquilo que eu vejo. A palavra aqui no grego, a palavra sabemos, é interessante isso aqui. No grego, ela significa perceber com os olhos. Perceber, olha como é a palavra. É que você vê ali do jeito que está escrito no português, você não consegue às vezes entender que tem coisa a mais ali. Então a palavra aqui, perceber. Aí se a gente for lá naquela passagem lá de Atos, quando Pedro e João cura lá o aleijado, me veio a memória agora, né? Já preguei sobre isso, então. Lá ele várias vezes fala assim, olhando, vendo, né? E a mesma palavra está sendo usada aqui. Sabemos. É a mesma palavra, perceber. Quando aquele homem recebeu o milagre lá, ele foi curado, a Bíblia fala que o Pedro olhou, fitando os olhos nele. E essa palavra fitando lá é a mesma daqui. E quando ele fitou os olhos nele, ele disse: nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o cara levantou e andou. Mas o Pedro, ele percebeu o reino de Deus. Ele percebeu que Deus queria agir naquela hora. Ele percebe. Ele não falou de alegre. Esses dias atrás eu estou assim, a gente está orando, né? Ofereceram para a gente uma prima nossa. Fiz um grupo na família, tem mais de 100 pessoas lá no grupo. Misericórdia. É uma loucura. E aí, para tirar a cidadania espanhola, porque os meus avós, eles vieram da Espanha. Meu pai não é espanhol. E um pastor, há muitos anos atrás, ele falou: Natanael, se você tirar a cidadania espanhola, com a cidadania espanhola, você pode entrar nos Estados Unidos, você pode entrar em várias partes do mundo aí, ó, tranquilamente, passar um tempo lá. Eu nunca me interessei em sair do país, mas aí veio isso, né? Eu falei: vamos ver como que é isso aí. E aí a nossa prima, que está na frente disso, ela sofreu um acidente lá em Portugal e ia passar por uma cirurgia. Eu fiquei sabendo disso aí, ela falou comigo no WhatsApp. E como ela está fazendo todo esse projeto, aí ela veio para o Brasil. No Brasil ela também teve problema de fratura. Fraturou alguma coisa não sei se foi na coluna, uma vértebra, um negocinho, foi feio. E ela estava cheia de dores, tudo. E ela falou: vou passar por uma cirurgia agora, então vou ficar uns dias fora do grupo, mas eu assim, quando eu terminar aqui, melhorar, eu volto. Aí eu peguei e comecei a orar por ela, irmãos. Todo dia eu comecei a orar. Deus, olha o que a Cristina está fazendo por nós. Ela está nos abençoando. Falei: só pode abençoar quem é abençoado. E ela é abençoada, então, Senhor, cura ela. Cura ela. Surpreende os médicos. Faz uma cura, um milagre. Irmãos, e aí eu falei com ela, falei: olha, Cris, estou orando por você, para você ser curado. Aí ela foi operada. Eu falei: eu continuo orando por você. Aí ela falou assim, eu falei para ela assim: para que você retorne rapidamente às suas funções. Ela disse: olha, o médico falou que vai vários meses para isso. É muito lenta a recuperação disso. Eu falei: mas eu digo para você que ainda esse mês
você vai voltar. Sem dor. Você não vai mais ter dores. Eu falei isso para ela, mas eu falei, sabe aquela quando o irmão chega assim e fala assim, estou passando por isso. Irmão, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Você está errado de fazer isso? Não. Você está querendo bem para o irmão, você está falando. E ela pensou que eu estava falando assim. E na hora eu percebi, eu falei, olha, Cris, eu não estou falando isso porque eu simplesmente quero que aconteça. Eu estou falando isso porque eu creio que é isso que Deus vai fazer. É diferente. E essa semana ela colocou um milagre lá no grupo. Foi curada da coluna. Ela não operou a coluna dela foi curada, o osso desapareceu tudo, a coisa ali. Deus curou os ossos dela. E a dor desapareceu. Ela ficou completamente curada. Entendeu? Então nós sabemos. Deus está dizendo, olha, nós sabemos o que nós falamos. E eu falo porque eu percebo. E aí também tem a palavra aqui, testificamos, que é, eu testemunho da experiência, eu testemunho daquilo que eu vejo, que eu sou o testemunho. Então Jesus, ele explicou o espiritual com coisas materiais, para Nicodemos. Mas fala para o irmão assim, mas Nicodemos ainda não entendeu. Fala para o irmão, não entendi, irmão. Fala, Nicodemos não entendeu e eu também não estou entendendo. Então a pergunta continua: como nascer de novo? Como nascer espiritualmente? E aí Jesus fala no versículo 13: ninguém pode falar do céu sem ter descido do céu. Aí agora vai começar a entrar em coisas espirituais. Fala, olha, ninguém pode falar do céu se não veio de lá. Então, peraí. Ninguém pode falar do céu sem ter vindo de lá. Jesus agora ele vai explicar o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento era algo familiar para o Nicodemos. Porque o Nicodemos era craque no Antigo Testamento. Ele entendia o Antigo Testamento. Ele conhecia o Antigo Testamento. Então Jesus falou: bom, vou falar de uma coisa agora espiritual, mas que você entende. E aí ele fala assim, olha, como Moisés, versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto. Então lá no deserto, teve uma época que o pessoal estava saindo do Egito e indo para a terra prometida. Nós também, olha só, saímos do mundo do Egito, se convertendo, né? E estamos indo para a terra prometida, estamos indo para o céu. Somos forasteiros aqui, já não é mais a nossa pátria. Entendeu? E aí, o Moisés, então, no meio do deserto, um monte de gente começou a ser picado por cobra, serpentes, picava e o povo morria rápido. E começou a morrer um monte de gente. Um monte de gente começou a morrer. E o Moisés foi para Deus. E Deus falou com Moisés e falou: Moisés, pega uma haste, faz da ponta dela uma serpente de bronze. Não era de ouro, não era de prata, de bronze. O bronze significa o homem. Tá bom? Bronze na Bíblia tem significado de homem, de humano. Olha, e lá na ponta você coloca essa serpente. Vai acontecer o seguinte: que todo mundo que for picado pela serpente leva essa haste e coloca em frente. Quando ele olhar para a serpente, ele vai ser curado. Quando ele olhar para a serpente de bronze, ele vai ser curado. Serpente, logicamente, em alguns momentos na Bíblia era chamada a serpente Satanás. Mas essa serpente de bronze aqui
Está falando de Jesus se tornar humano, de Deus se tornar homem. Entendeu? Então olha só, quem olhava para a serpente era salvo. Quem olhava agora desceu Jesus, nasceu e se fez homem, e ele está no meio do povo. Quem olhar para ele, o homem, Jesus, vai encontrar Deus. Vai encontrar com Deus. Ele não vai só acreditar em Deus, ele vai encontrar com Deus. Jesus, então, ele é Deus, ele se torna humano. E aí vamos lá, ainda no versículo 14, olha só. Assim como, é uma comparação. Ô Nicodemo, você conhece o negócio lá da serpente? Conheço. Ele, como que aconteceu lá? Aconteceu assim, igual o pastor Natanael falou. Não, o Natanael não está aqui. Então vamos lá. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, Jesus vai ser levantado, Nicodemos. O Filho do Homem vai ser, ele não fala Jesus, né? Ele fala, olha, o Filho do Homem vai ser levantado. E quando o Filho do Homem for levantado, vamos lá no versículo 15. Para que todo aquele que nele crê, em Jesus, crê no Filho do Homem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se salva. Quem olhar para a serpente de bronze vai ser salvo. Quem crê. Eles tinham que olhar e crer na palavra que Moisés falou: olha para a serpente, você vai ser curado agora. Se olhar, vai curar. Jesus veio, ele foi levantado na cruz do Calvário, e quando ele levantou, foi levantado na cruz do Calvário, lá ele pagou pelos nossos pecados. Então Jesus está mostrando que para nascer de novo, para nascer espiritualmente, é necessário crer no Filho de Deus, Jesus. Só dá para nascer de novo se crer em Jesus. Só dá para nascer de novo se crer que Jesus veio em carne. Ele não veio em espírito, ele veio em carne. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. Então a lei veio, no Antigo Testamento, a lei veio para quê? Para mostrar que a gente é pecador. Para mostrar os nossos pecados. E Jesus veio para quê? Versículo 17: para salvar aquele que estava perdido. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Deus não enviou Jesus para condenar o mundo. O mundo pode ser condenado, mas Jesus não veio para fazer isso. Sim. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus fala da serpente de bronze. Jesus fala do Filho do Homem sendo levantado. Jesus fala que quem olhar para o Filho do Homem e crer no Filho do Homem vai ser salvo. Então o novo nascimento passa pela decisão. O novo nascimento é uma decisão que a pessoa toma de aceitar Jesus, de crer que Jesus é o Filho de Deus. Quem crer é salvo. Quem não crê não recebe a salvação. Ou seja, não nasceu de novo, não pode ver. Se quiser ver, tem que nascer de novo. Se quiser entrar, tem que nascer de novo. Pastor, eu já aceitei Jesus, então eu já nasci de novo. Eu posso ver, eu posso perceber o Espírito, eu posso entrar no reino, eu posso sair e entrar no reino. Beleza? Então agora vamos ver a principal característica de alguém que nasceu de novo. Nós vamos lá, agora no versículo 19 até o 21, para fechar o novo nascimento.
O Nicodemos, ele provavelmente agora entendeu o que era o novo nascimento. Mas e para saber se nasceu de novo? Porque é uma coisa assim, espiritual. Existe alguma forma da gente saber que alguém nasceu de novo? Como que eu sei se eu nasci de novo? E aí Jesus vai explicar. Versículo 19 até o 21. E a condenação é essa. Então ele falou lá que Jesus veio para salvar, não veio para condenar. Tá certo? Mas tem que crer. E aí ele fala, a condenação é essa aqui. A luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as obras deles eram más. Eu estou fazendo coisa errada, eu não quero mostrar para ninguém. Eu não quero mostrar. Né? Você pergunta para o irmão, você está fazendo alguma coisa errada? Eu, pastor, de jeito nenhum, o que é isso? Sou um cara perfeito. Irmãos, tem certeza disso? Tenho. Né? Tenho. Então é assim, as pessoas são assim. É o normal. É o normal. Mas não pode ser. Vamos lá. Porque eles não queriam que as obras deles aparecessem. Por quê? Porque todo aquele que faz o mal, aqui está escrito faz o mal. É na versão arte, né? Está aqui. Na área está escrito prática. Vamos lá, aí beleza. Pois todo aquele que pratica o mal, e fazer o mal, praticar o mal, a palavra é a mesma, tá? É só o português que mudou. Aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou conhecidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são obras de Deus, porque são feitas em Deus. Ele faz a obra em Deus. Vamos lá então. Então a pessoa que nasce de novo, você pode deixar os versículos aí, né? A pessoa que nasce de novo, ela vem para a luz. Essa é a característica de alguém que nasce de novo. Ele não quer andar nas trevas. Ele não quer andar escondido. Ele quer andar perto de Jesus. Ele quer andar na luz. Só que quando ele chega perto de Jesus, Jesus é a luz. Então ele está lá nas trevas. Vem cá, Cardoso. Vem cá. Fica aqui assim. Você é Jesus. Ó, com barbinha e tudo, hein? Vem lá para cá. Você aparecer na foto. Aí eu estou nas trevas, mas eu percebi o Espírito me chamando. A palavra falou comigo e eu aceito Jesus. Será que eu aceitei Jesus de verdade? Será que realmente eu creio nele? Qual que é o sinal? Aí eu vou para cada vez mais perto de Jesus. Eu vou cada vez mais perto. E quando eu chego perto de Jesus, ele é a luz. O que acontece quando a luz bate no escuro? Clareia e mostra tudo que está errado, não mostra? Aí eu chego perto de Jesus. E aí eu olho e eu vejo que está um monte de coisa errada. Né? A minha roupa, a Bíblia fala muito de roupa, né? A minha roupa, o meu jeito, as minhas palavras. E eu olho para Jesus e cara, eu preciso mudar. Eu não posso ser o jeito que eu sou. Porque eu tenho que ser como Jesus. E ele, a luz, ele reflete, e eu começo a ver. As minhas obras ainda têm obras más na minha vida. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Ainda tem obra que não é boa. Beleza. Vou te mostrar agora na prática. Mas não é na prática fazendo. É na prática que está escrito aqui na Bíblia. São duas palavras aqui que está escrito aqui: prática
né? No versículo 20 e no versículo 21. Aí você olha aqui no português e você pensa que é a mesma coisa, mas não é. A prática do versículo 20, põe o versículo 20. Essa prática aqui é a palavra prasso no grego. No versículo 21 é a palavra poieu. Poieu. Mas não importa como que é. Você só precisa saber que é diferente. Nós não vamos falar grego, não, meu irmão. A não ser que de repente se tiver batizado do Espírito Santo começa a falar em grego, aí vai ser da hora, né? Recebeu o dom da variedade de línguas aí. O que significa no versículo 20? Essa palavra prazo. Significa que a pessoa, olha lá, aquele que pratica o mal, aquele que não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Aquilo ali é uma coisa constante na vida dele. Ele faz continuamente, repetidamente. Ele não liga mais. É errado o que ele faz. Às vezes ele até sabe que é errado, mas ele não consegue parar. Ele não liga. E aquilo ali vai às vezes até crescendo na vida dele, e ele vai se enterrando cada vez mais nas obras iníquas. E ele não vem para a luz, porque ele até foi na igreja, mas ele não vem para a luz, porque ele sabe que se ele for na luz, ele vai ver, e ele vai ter que mudar, porque ele vai se ver. A palavra aqui, prazo, é perpetrar. Deixa eu tentar falar de novo. Perpetrar. Isso. Fala perpetrar. O que significa isso? Fazer algo moralmente inaceitável. Então uma pessoa, olha só, que não nasceu de novo, ela faz as coisas que são inaceitáveis por Deus, assim, na boa, e continua dando risada para você. Continua parecendo que está alegre, mas não está. E o grego, versículo 21, aí é o cara que nasceu de novo. A palavra poieu significa construir. Então, construir, eu vou fazer uma coisa que ainda não está construída. Eu vou erguer esse edifício. Eu estou construindo um edifício, né? Eu estou produzindo. Eu estou formando. Então, a pessoa que nasceu de novo, ela é perfeita? Deus está dizendo não é. Ela está sendo formada. Só que ela vem com luz. E cada vez ela quer mais luz. E quanto mais luz ela tem, mais formada ela é. Essa palavra prática aqui, ela está falando para a gente de uma transformação. De modelar. O que é modelar? É construir e ajeitando. Construindo um modelo. Qual que é o modelo? Jesus é o modelo. E a gente vai parecendo com Jesus. Essa palavra também, poieu, ela está falando da gente construir algo a partir de alguma coisa. A gente constrói não é a partir da gente. A gente constrói a partir de Jesus. É a partir do Filho do Homem. Então uma pessoa que nasce de novo, ela quer andar na luz, para ela perceber os pecados e mudar de vida. Como que eu sei que uma pessoa nasceu de novo? Ela está querendo mudar de vida. E ela está lutando para mudar de vida. Se ela não está lutando para mudar de vida, ela pega, ela não está nem aí. Não nasceu de novo. Ela não mostra, ela não quer mostrar, porque ela sabe que ela está errada. Porque quando ela chega na luz, ela vai ver, então ela não quer luz. Mas Jesus é a luz. Não tem como você chegar a Jesus e você continuar sendo a mesma pessoa que você
prospera. Entende? Eu estou sendo transformado por Deus. Por isso que a gente precisa de orar. Por isso que a gente precisa de jejuar. Por isso que a gente precisa de perceber o Espírito de Deus. Por isso que a gente precisa entrar cada vez mais na palavra de vida, porque a palavra, ela é Espírito de vida e ela faz nascer dentro da gente. Lá em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse assim: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então quem não segue Jesus anda em trevas. Quem segue anda em trevas. Seguir Jesus fala de nós sermos discípulos de Jesus. E ele fala: não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E acabou a palavra. Beleza. Novo nascimento. Dá para perceber se você nasceu de novo? Você precisa aceitar Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Não basta você admirar. Nossa, Jesus. Rapaz, quando eu falo Jesus, olha, admiro muito Jesus, cara. Não adianta você admirar Jesus. Você precisa nascer de novo com Deus. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Se você não vê, se você não nascer de novo, você não entra no reino. Para nascer de novo, você precisa de perceber o Espírito Santo. Perceber que Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. E a gente tem que perceber o Espírito. E a gente tem que crer. A gente nasce de novo quando a gente crê no Filho de Deus. Às vezes a pessoa está lá e ainda tem vícios. Ela veio para a igreja, mas ainda ela tem vícios. Ela não conseguiu se libertar ainda, sei lá, da bebida, ou talvez de um cigarro, ou de alguma coisa assim. Mas se ela continuar, ela vai conseguir. Ela não pode desistir. Ela tem que ir formando, ela tem que ir sendo construída, até o momento que ela vence. Ele vem em carne. Ele morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, pelos seus pecados. Sabe esse negócio de dívida de cartão de crédito? Eu estava pensando nisso hoje de manhã. O que acontece com dívida de cartão de crédito? Por isso que as dívidas caem, né? Você pensa assim: nossa, mas caiu a dívida. Eu devia 15 mil, agora cobraram 500 reais. Sabe por quê? Porque o banco, ele pegou a sua dívida e ele vendeu para outro banco. Esse banco comprou a sua dívida bem mais barato. E aí esse banco agora aqui, ele pega e faz uma ligação para você cobrando sua dívida. E ele baixa o valor. Quando baixa o valor, nossa, é bom demais, né? Você fica feliz, né, irmão? Imagina só, devia lá 15 mil reais, o cara, não, pode ser 300 reais. Logicamente, eles começam lá. Não, sua dívida é de 15 mil, tem que dar pelo menos 10 mil. Eu não tenho esse dinheiro. Ah, o senhor não consegue 8 mil? Ah, mas daí eu não tenho também. Então, ó, amanhã eu ligo para o senhor, vou ver com o meu chefe aqui. Ó, 5 mil. E vai baixando. Ó, 300 reais é o único que eu posso fazer. Pode ser em 3 vezes? Não, aí o senhor está exagerando. Não dá. Meu chefe vai deixar. Mas ele aceita. O negócio dele é receber o dinheiro. Tá, mostrei isso aí do cartão de crédito para você. Olha o que Jesus fez por nós. Jesus é um banco muito da hora. Fala para o irmão: o melhor banco que tem é o banco celestial. Fala, é o banco que desceu do céu. Jesus, ele foi
lá no Santander. Ó, não é que eu estou fazendo só uma comparação. Santander. E aí, comprou sua dívida. Com a cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Morreu na cruz. Pegou sua dívida. Levou. E ele está lá no banco do céu. Tem um monte. Na verdade, o Espírito Santo ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo pega e liga para as pessoas. Um dia ele ligou para você. E aí ela do banco. E aí você falou, ele falou, não, nós estamos ligando por causa daquela dívida sua. Aí você já tem na base. Ai meu Deus, vou morrer. Porque estão querendo cobrar uma dívida minha de pecado. Vou morrer. Estou lascado. Aí Jesus vem e fala assim, olha, se o senhor aceitar, o Espírito Santo fala, se o senhor aceitar Jesus, o seu amigo, sua dívida vai ser perdoada. Não acredito. Pois é, porque você não acredita, você não vai receber. Se você crê, você vai receber. Você crê? O Espírito Santo fala, você crê? Eu creio. Então ajoelha aí no seu telefone, na orelha. Ajoelhou, aceitou Jesus, aceitou que Jesus não é muito Calvário. Ele fala, Senhor, muito obrigado. Se o Senhor quiser falar o que o Senhor achou da nossa ligação, o Senhor dá um joinha aí para nós. Né? A nossa pesquisa está sendo colocada aí, Senhor. E aí você fica feliz da vida, porque todo o seu pecado foi perdoado. Jesus comprou sua dívida, ligou para você e falou, você não tem mais nada para provar. Nós compramos sua dívida está paga. Jesus pagou sua dívida. Feche teus olhos. Ah, Jesus, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. E eu quero pedir, Jesus, para que o Senhor traga revelação e sabedoria da tua palavra. Essa semana, Senhor Deus, teus filhos aqui, Senhor, possam ler de novo João capítulo 3. Ler até cair os cabelos. Senhor, eles poderem entender aquilo que o Senhor fez. E poderem perceber e ter revelação que ela se vem. Senhor, se tem alguém que ainda não tem essa convicção de que nasceu de novo, pelo que a tua palavra diz, então que essa pessoa, Senhor Deus, possa tomar decisão e nascer de novo, nascer do Espírito, querer andar na luz, Senhor, é o que eu peço agora, é o que eu te agradeço, que o Senhor faz. Senhor, nesse momento eu oro, Senhor, pelo Valdir. Coloca o nome de pessoas aí que você quer que o Espírito Santo alcance elas, convença elas do pecado. Eu oro pelo Valdir. Eu oro, Senhor Deus amado, pelo Júnior. Eu oro pelo Marco. Eu oro pelo Ítalo. Eu oro, Senhor Deus, eu acho que é o irmão José Carlos, o marido da Neide. Eu oro, Senhor Deus amado, para que o teu Espírito, que é como vento, que vem como vento, que eles possam perceber, Espírito Santo, a tua palavra diz, e é você, Espírito Santo, o Senhor, que convence do pecado.
Convence do pecado para essas pessoas, para que eles possam encontrar o Senhor, para que eles possam encontrar a Ti, Jesus. Assim, Senhor, o Senhor fez na vida do Antônio há tantos anos atrás, que ele foi convencido pelo Teu Espírito. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, Jesus. Faz de novo. Chuva, Brasil. E bem cantando para a sua. Viva a canta, a balabacê e canta. Chorando, continua com seus olhos fechados. Mas se tem alguém aqui que nessa manhã você não tem convicção da sua salvação, nós temos um tio, esse tio, toda vez que o pastor fazia o apelo, ele ia para frente para aceitar Jesus. E falava assim para ele um dia, a gente falava para ele: por que você vai lá? Você já aceitou Jesus? Ele falou: não, porque é tão bom aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus quantas vezes for necessário. E ele foi aceitar Jesus, até um dia que ele teve realmente a convicção, até o dia que ele foi realmente liberto. Se você tem dúvida no seu coração, ninguém aqui vai reparar. Aqui nós estamos em família. Aqui é todo mundo igual. Mas talvez você tenha dúvida. Você quer, de novo, aceitar Jesus como seu Salvador. Se você quiser, eu quero te pedir para você vir para frente. Eu quero dar para você.